Vivo do primeiro colóquio TEDIC. E aí, por isso, nós estamos fazendo... Terceiro dia do nosso colóquio, então, iniciando de forma presencial. Falar para os colegas de vocês, compartilharem nas redes, que vejam a live no Instagram do TEDIC. Na verdade, assim, só para vocês entenderem. É o Instagram de Nívia, porque o Instagram só libera, tanto o Instagram como o YouTube, só libera quem tem mais de 1.000 seguidores. E o nosso Instagram ainda não tem mais de 1.000 seguidores. Mas aí a gente vai colocar no nosso Instagram o link para a live transmitida pelo Instagram de Nívia. Importante achar soluções. E aí, exatamente, vou vários momentos pedir às pessoas, olha, sigam o grupo, porque aí a gente vai ter condição, né, com mais de 1.000 seguidores. Bem, mas estamos muito felizes em estar iniciando o terceiro dia do nosso primeiro colóquio TEDIC. Eu não vou me demorar, porque nós já estamos um pouco atrasados, mas eu quero apenas agradecer mais uma vez a todo o apoio que nós temos recebido, agradecer, em primeiro lugar, ao meu grupo. Desculpe, mas eu vou falar primeiro do meu grupo, porque esse pessoal segurou mesmo a coisa na raça, e se não fosse essa equipe mesmo tão brava, a gente não teria conseguido fazer. Quero agradecer também aos convidados que aceitaram, né, abrilhantar o nosso evento com a sua presença, partilhando com a gente suas experiências, suas pesquisas, né, trazendo o seu conteúdo. Então a gente tem aqui o professor Marco Silva, a professora Edneia Santos e os 4 professores que eu vou apresentar, que vão compor essa mesa nesse momento. E em nome deles eu agradeço a todos os nossos convidados. E fazer os agradecimentos institucionais aqui ao CPDR, ao PPG-DUC e ao GESTEC pelo apoio que nós recebemos para realizar o evento, ok? E vamos começar, sem mais delongas. O nosso evento hoje de manhã é presencial e à tarde nós voltamos para o híbrido, sendo que nós teremos a partir das 1h30, a partir de 1h30 até 15h45, as sessões de apresentação de trabalho, que serão várias sessões ao mesmo tempo pelo YouTube. E às 16 horas nós teremos a conferência de encerramento com a professora Lúcia Santaella, que também é online, tá? E agora pela manhã nós temos 2 atividades, né? Começamos por esta mesa e logo em seguida teremos a conferência da professora Edneia Santos, certo? Então, por isso que a gente está também preocupado com o tempo, para que a gente consiga, né, que todo mundo possa falar com tranquilidade e a gente possa aproveitar ao máximo, tá? Então, eu vou convidar os colegas a discussão sobre a inteligência artificial, na verdade, a discussão sobre produção do conhecimento e exercício da cidadania, né, em tempos de IA generativa, é a temática transversal do nosso evento. Já tivemos em 2 mesas que pautaram a IA e hoje teremos mais 2 também pautando a IA. Essa mesa e a conferência da tarde. E aí a gente começa com a mesa IA na pesquisa e na educação. E aí eu vou convidar primeiro a professora Merivalda Salles, que vai mediar essa mesa. Nossa professora e aí eu vou deixar que ela convide e apresente os colegas. Olha, a complicação. Apresentar esse Bom dia, gente. Primeiro também agradecer essa galerinha do vamos lá, a falha do A gente sabe que fazer evento na UNEB é difícil, mas a gente sabe também que é divertido e extremamente gratificante, né? A gente começa a ver o potencial criativo da universidade pública e como ser conhecedor de tecnologias faz da gente pessoas que pensem as tecnologias para além do digital. Então a gente resolve qualquer problema, porque a gente trabalha com fundamento, né? Se a tecnologia existe, ela veio para solucionar os problemas do humano, né? E principalmente para o coletivo. Isso é muito bom. Agradecer enormemente a Kátia, né?
porque fazer uma atividade como essa no segundo semestre, né, e organizar com tanta intensidade, né, de qualidade a programação não é uma coisa fácil, né? E agradecer aos nossos amigos, né, que graças a eles a gente consegue fazer essas coisas. Eu estou mediando essa mesa, mas é uma mesa de pessoas extremamente desconhecidas, né? E é a coisa mais difícil que tem para mim hoje é fazer isso. Então eu vou fazer igual o Manuel, pensar primeiro nas damas, ser cortês, né? Então eu convido a mesa a professora Ana Conceição Alves Santiago. A professora doutora Ana Conceição Alves Santiago, ela é pedagoga pela UNEB, mestre em Gestão e Tecnologias da Educação pelo Gestec UNEB e doutora em Educação aqui no PPG Educ, também UNEB. Hoje a professora atua no IFBA, né, como pedagoga e professora também do IFBA de Santo Amaro. E atualmente ela está desenvolvendo estudos, né, sobre competências digitais, formação, IA generativa e tudo mais, com a supervisão do próximo que eu chamarei, do professor Eniel Espírito Santo. Professor Eniel Espírito Santo é professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, também professor... Eu não vou conseguir, do programa de pós-graduação, estudos da universidade, interdisciplinares, estudos interdisciplinares sobre a universidade. Ele é professor de muito lugar, tá? E também do PPG CID, né? O professor Eniel é do mundo, né? E o professor Eniel é do mundo. E é aquela pessoa que está antenada em todas as situações e demandas que chegam para a universidade, pensando formação, né? E pensando também o funcionamento da própria universidade. Hoje o professor Eniel integra uma comissão, posso chamar de comissão? Um comitê especial da UFRB para pensar o uso da IA na universidade. E é uma das pessoas que traz, né, essa questão muito à tona, além de ser meu companheiro permanente de estudos de muitas coisas. É bom isso, porque se a gente for falar vai ser muita coisa, né? E esse é o professor Eniel. E chamei convidar o professor Emanuel do Rosário Santos Nonato, meu chefe, né? Meu coordenador, com fé em Deus, será por pouco tempo. O professor Emanuel, hoje, ele está coordenador do PPG Educ e, atualmente, ele é o nosso, vamos dizer assim, grande mestre dos estudos em torno da cultura digital em todas as ambiências educativas, escolares e não escolares, né, como trazendo o potencial das tecnologias como esse movimento inspirador para a gente tensionar essas discussões. Então, o professor Emanuel não precisa nem falar muita coisa do que ele representa para nós. Para mim, ele representa muito mais do que o professor Emanuel. Então, são essas pessoas amadas, né, minha menininha que eu tenho aqui, que eu terei a satisfação de mediar aqui hoje, falando sobre inteligência artificial, né, nesse contexto das produções, né, da pesquisa, principalmente nas ambiências da universidade. Então, a gente vai se organizar aqui, sentar, e já de início, você vai conseguir ficar sentado? A gente começa com a professora. Quem vai começar, Emanuel? Com o professor. Aqui tem uma grande questão. Aí eu vou fazer questão de dar um esclarecimento. Essa mesa, ela tem 4 pessoas que trabalham
juntas, estudam juntas, se divertem juntas, se irritam juntas há muito tempo, tá? E se irritam juntas mesmo. De vez em quando brigam, ficam assim 3 semanas sem falar um com o outro, mas isso é verdade. Então, a organização aqui, a gente vai do modo daquele estalo teórico, né? Aí a gente vem para uma apropriação mais sistemática, pensando o movimento mesmo na ação, e a gente vem para a ação efetiva. Então, a organização aqui é bem nesse sentido, tá? Então, a gente começa com o professor Emanuel do Rosário Santos Nonato, que vai falar da IA, ética e pesquisa em educação. Obrigado, professora Melissa. Consegue virar só para ele, foca nele. Entendeu, professor? Então, vai botar na mesa. Senão vai ficar. Bom, gente, bom dia. Uma alegria estar aqui com todos, com essa mesa de amigos. Eu queria agradecer a professora Kátia, eu ter dito pelo convite. Dizer que é outro nível, a água é de coco. É outro nível. Não é negócio daqueles eventos que a gente faz aqui na UNEB, que é água. Não, bebedouro ali que chegar, mas essa aqui é água de coco, é outro nível. É padrão de qualidade, Marivaldina. É outro nível. Já fiquei emocionado. Você tá todos já começa com carinho. Podem me convidar novamente, entendeu? Abrirei sempre a agenda. Bom, gente, a discussão sobre inteligência artificial invadiu, não é, o campo de educação e tecnologia, não só, né? Vai ter muitas outras questões, mas para nós que somos pesquisadores em educação e tecnologia, para fazer um espectro mais amplo, né? Essa discussão nos invadiu, nós não a buscamos. Na verdade, ela se colocou e nós precisamos dialogar com ela. A perspectiva que eu trago aqui para pensarmos juntos não é tanto de inteligência artificial generativa em si, mas tentar articular alguns princípios para a gente pensar o que me parece que é mais desafiador para nós hoje, como pesquisadores em educação, que é esse trinômio. Educação é ética na pesquisa, ética e ética na pesquisa, com esse enquadramento. A pesquisa em educação, por óbvio, que é o que fazemos, né? E como articular a inteligência artificial que se coloca como uma realidade, nem sempre das melhores formas. Posso dizer que nós estamos em processo seletivo no PPG Eduque agora, estamos avaliando os projetos de doutorado e algumas coisas assim que parecem bastante interessantes, né? Eu, inclusive, descobri um texto que eu nunca escrevi. Nunca escrevi, mas fui eu que escrevi, está lá como referência. Mas eu não tenho memória de ter escrito aquele texto. Né? Parece brincadeira, mas é fato. Né? Isso é fato. Vou, inclusive, ver se eu consigo botar no Lattes. Bom, brincadeiras à parte, é verdade. E isso são questões que nós enfrentaremos a cada dia. E eu estou falando como coordenador, como professor do programa. Isso não é nenhum problema como coordenador. Como um professor corrigindo ali os projetos do processo seletivo. Nas revistas acadêmicas, eu também sou editor da revista da FAEBA. É uma questão que a gente tem se deparado com muita clareza. Isto é uma questão. E de dificílima solução. Porque não é uma questão técnica. Ah, não, você precisa de um aplicativo tal, de uma plataforma Y. É uma questão muito complexa.
Você passa para mim? Então, mas para a gente começar a pensar, eu quero provocar vocês com essa ideia. Inteligência artificial e a como tecnologia. Parece uma obviedade. Primeiro, depois eu mesmo me corrigi, mas eu deixei o erro aí, ou a imprecisão, como uma marca do problema, porque a gente não está falando de IA. Nós estamos falando de IAG, ou IAG. Nós estamos falando de inteligência artificial generativa. E é importante fazer essa demarcação, porque inteligência artificial é algo que a gente já vem utilizando há muito tempo. Só que a gente, afora os profissionais de TI, em sentido estrito, não era uma questão que a gente se preocupasse. Não é? O que há de inteligência artificial nos motores de busca simples como o Google, simples no sentido de fartamente usados, não é? O que há de inteligência artificial nos algoritmos das redes sociais digitais. Então, o que há de inteligência artificial nas plataformas de streaming. Mas isso não era uma questão para a gente. O que se coloca como uma questão para a gente hoje, principalmente no campo da pesquisa e educação, é a inteligência artificial generativa. Mas a gente, às vezes, sabe disso, mas a gente reduz a inteligência artificial. Então, eu mesmo me deparei com essa questão quando terminei os slides, mas deixei aí justamente para ficar essa marca da questão. E o segundo ponto é a inteligência artificial, seja ela generativa ou não, como estou tentando me recuperar. É inteligência artificial como tecnologia. E, portanto, enquadrá-la neste quadro mais amplo das tecnologias digitais. Porque o nome é enganoso. Não é? Outro dia eu vi uma discussão interessante dizendo que não é nem artificial, nem inteligência. É verdade, nem é artificial, nem é inteligência. Mas a gente, às vezes, esquece que seja inteligente ou não, seja artificial ou não, é tecnologia. E, portanto, é nesse universo que a gente precisa enquadrá-la e pensá-la. Você avança para mim? Nesse sentido, eu acho que o ponto para a gente começar a refletir é lembrar que, pelo menos é a perspectiva como nós discutimos aqui no PPG Educ, na linha 4 do programa, a gente pensa tecnologia a partir da sua dimensão de técnica, como não é pura técnica ou operatividade, porque senão a gente reduz isso ou ao construto, não é? Ou reduz à dimensão tecno-operativa. Brincadeiras à parte, mas isso diz muito dessa discussão, quando desde lá, no passado, quando nós éramos mestrandos, Meire, eu, Abdália, na linha 4, nós somos colegas de mestrado aqui no programa, nós éramos chamados para resolver os problemas de conexão. Porque vocês são pesquisadores de tecnologia. Percebe qual é a lógica? Né? E nós tínhamos um apelido. Nós éramos os borguinhos, os ciborgues. Veja, o que eu quero, como jocosidade, o que eu quero dizer é que o que está implícito aí é uma compreensão de que a discussão de tecnologia é uma discussão do construto, da tecnicidade do processo maquínico. Então, mas se você entende tecnologia como não pura técnica ou operatividade, mas algo que encampa um conhecimento prático, um estado envolvendo verdadeira racionalidade, aí a gente está pensando em algo muito maior.
A gente está entendendo que pensar tecnologia e educação é pensar uma ratio. Articular, portanto, inteligência artificial e educação é pensar a ratio que essa tecnologia pode nos trazer. Você avança? Aí Álvaro Vieira Pinto me ajuda quando ele nos recorda que a história da máquina, e ele não estava falando aí nem de tecnologia digital, nem de IA, muito menos de IA, mas mutatis mutandis é a mesma questão. A história da máquina por si não explica a máquina. O que a explica é a história natural do homem. Se a gente tira a máquina aí dessa citação de Álvaro Vieira Pinto, a gente pode dizer que a questão não é a IA. A questão é o que a IA implica para a história humana. Isto é, os modos como nós vamos operar com e a partir dessas tecnologias. Na genealogia das máquinas, continua Vieira Pinto, o primeiro motor é o homem. E isso em duplo sentido. Ideal, porque elas surgem do projeto que só a constituição cerebral do homem é capaz de engendrar. E material, porque a energia do corpo humano constitui a primeira fonte de movimento a ser aplicado aos primitivos instrumentos e engenhos mecânicos. Mais uma vez, se a gente tirar máquina e colocar IA, tudo casa como uma luva. Um outro dia, vi alguém de engenharia, desenvolvimento de softwares, dizendo assim, olha, a questão é que a IA não dura 50 anos, não estou interessado, a IA não dura 50 anos se todos rodarmos dentro dos motores de inteligência artificial generativa. Por quê? Porque ela parte do que está posto. Se você para de gerar novos inputs, ela morre per se, porque ela vai se exaurir em si mesma. Isso sem questionar a alucinação da IA, que é um outro problema, não é? IA alucina, e mais vezes do que a gente imagina. Mas pensar então que as tecnologias surgem da constituição cerebral do homem, que o homem é capaz de engendrar, isso aplicado a IA é ainda mais verdadeiro, ainda mais pungente. E é neste lugar que a gente deve pensar a inteligência artificial na educação e a inteligência artificial na pesquisa em educação. Feito, portanto, este fundamento, colocado este fundamento, a gente passa para o próximo. Um outro fundamento que eu queria trazer para a discussão é a ideia de cultura digital e o que isso implica, que há uma dinâmica que impacta as nossas vivências. Você avança? Assim, cultura digital é uma experiência histórica. Não é a experiência das máquinas, é a nossa experiência. Profundamente relacionada aos antecedentes históricos, políticos, culturais, epistemológicos e civilizacionais. Esses são elementos que a gente precisa considerar quando pensa inteligência artificial e pesquisa em educação. Dimensões políticas, dimensões culturais, dimensões epistemológicas, dimensões civilizacionais, que vão condicionar as transformações engendradas pelo projeto moderno nesta quadra histórica. Este é, digamos assim, o capítulo da história que nos cabe viver. E é nele que a gente opera a nossa existência e a existência do mundo. Porque, nesse sentido, o mundo é um existir com. Siga. Tecnologias digitais se constituíram em elementos mediadores da existência humana na contemporaneidade.
IA como tecnologia digital, portanto, tem esta mesma dimensão. O digital não é uma tecnologia, entre outras tecnologias, cuja tarefa é mediar processos específicos. Antes o digital tornou-se uma metalinguagem, mediante a qual o humano se projeta. Isso é importante porque, mesmo com as assimetrias, e não cabe numa palestra tão curta, numa fala tão curta, a gente enveredar por isso, mesmo assumindo as assimetrias do processo tecnológico, que são reflexivas, são reflexos das próprias assimetrias do capital e da sociedade, a gente tem que relembrar a dimensão metalinguística do digital. Isto é, todas as outras linguagens, ou quase todas as outras linguagens, porque a metalinguagem digital tem limitações hoje, não é? Ainda tem limitações. Se você pensar, por exemplo, nos 5 sentidos, a gente digitaliza bem as relações com o visual, o auditivo, mas o sensorial é algo que a gente ainda não tem esta dimensão. Então, é preciso matizar isso. Tá certo? Você avança para mim? Bom, aí a gente vai chegando onde a gente quer chegar. Avança. Bom, para a gente falar de ética em educação, em pesquisa em educação, a gente precisa primeiro entender de que ética a gente está falando. Tá certo? Primeiro entender ética como hábito de vida. Olha, é o pensamento aristotélico que estrutura a ideia de ética. Tá certo? Mas tanto em Aristóteles como antes de Aristóteles, você já tinha 2 conceitos de ética, de ethos, para ser mais exato, de ethos. Um como hábito de vida. Então, ethos é o espaço vital, o hábito de vida. É o ethos com eta. Tá certo? Aquela letrinha grega que parece um N, mas é um E, é o eta. Mas havia também um ethos com epsilon, que é o que parece um Ezinho, que fala da disposição de um nobre agir. Esses conceitos vão se fundir em éticos, como parâmetros para o bem agir. Depois isso vai chegar no mundo romano, como mores, mas isso aí é um outro problema, a gente não vai mergulhar nisso. Você avança para a gente? Então, entendendo essa ética como parâmetros do bem agir, aqui como parâmetros do bem agir na educação, na pesquisa em educação, para ser... A gente precisa entender o que é que a gente quer com pesquisa em educação. A gente pode fazer tratados para pesquisa em educação, mas para a gente caber no slide, eu tentei aqui dizer sumariamente, certamente isso é impreciso, a gente pode dizer mais, tá certo? Dizer que para fazer pesquisa em educação a gente precisa de uma sólida base teórico-metodológica. Não se faz pesquisa sem fundamento teórico, sem chão teórico, sem chão metodológico. Senão não é pesquisa, é outra coisa. Importante, mas não é conhecimento científico. Conhecimento científico precisa de base teórico-metodológica. Precisa de um fundamento epistemológico coerente e consistente. Consistente, que se põe de pé, coerente com a base teórico-metodológica que a gente assumiu. Precisa de procedimentos metodológicos adequados para a produção, coleta e análise de dados. Se a gente assume esses 3 elementos como fundamentais para a pesquisa em educação, e tudo bem, a gente pode ter, eu não quero ser exaustivo aí não, certo? Certamente a gente pode dizer muito mais sobre pesquisa em educação. Mas se a gente precisa desses 3 fundamentos, qual é o lugar da inteligência artificial nesse movimento fundamental de pesquisa em educação? Como é que eu articulo a construção de uma base teórico-metodológica com a inteligência artificial? Como é que eu articulo um fundamento epistemológico com a inteligência artificial?
como é que eu penso procedimentos de coleta e produção de dados e análise de dados com inteligência artificial generativa. A pesquisa em educação, se ela implica isso, ela se destina aqui, mais uma vez, isso não é excludente, a gente pode dizer que a pesquisa em educação se destina a muito mais coisas. Mas, enfim, como eu precisava dizer uma coisa que coubesse no slide, a pesquisa em educação se destina a produzir conhecimento novo no campo da educação. Você faz pesquisa, então você vai produzir conhecimento científico. Se não é para produzir conhecimento científico, você não faz pesquisa, você faz outra coisa. Se destina a produzir contexto para o conhecimento. Às vezes o conhecimento já está dado, mas você precisa articulá-lo com o contexto. Se destina a validar conhecimentos em contextos singulares. Se destina a revisar e organizar conhecimento validado. Como é que eu penso inteligência artificial para produzir conhecimento novo? Produzir conhecimento novo. Vou dizer de novo. Conhecimento novo. Produzir contexto do conhecimento. Validar conhecimentos em contextos singulares. Revisar e organizar conhecimento validado. Aí a gente vai para a pergunta que eu não vou responder. Trouxe aqui só para perturbar vocês. Como usar IA com ética na pesquisa em educação? Enfim, a gente transforma tudo em pergunta. Que é aí que eu acho que está o segredo. Não estou terminando, só falta esse, né? Como produzir conhecimento novo usando inteligência artificial generativa? Porque produzindo conhecimento artificial você pode usar quem faz estado da arte, estado do conhecimento e faz as buscas nas bases de dados, utiliza inteligência artificial nos motores de busca, mas não utiliza inteligência artificial generativa. Este é o ponto. Como a inteligência artificial produz ou auxilia a produção de contexto para o conhecimento? Como articular isso de modo ético? Como validar conhecimento, adiantar? Como revisar e organizar conhecimento validado utilizando inteligência artificial generativa? Me parece, portanto, que o desafio que está é a gente entender que a inteligência artificial generativa precisa responder às necessidades da produção ética de conhecimento científico. E eu volto à brincadeira que eu fiz no início, que a brincadeira é verdadeira. Eu descobri lendo os projetos de pesquisa agora para o doutorado, uma obra que eu nunca produzi. Isso significa o quê? Isso significa que a gente tem uma incompreensão por parte do sujeito em questão, que graças a Deus eu não sei quem é, porque a avaliação é cega, a gente não sabe a titulação, o nome do projeto que a gente está avaliando. Isso é ótimo, eu fico muito feliz. Se eu soubesse, eu não estaria dizendo aqui esse exemplo, mas como eu não sei, eu posso dar este exemplo, estou assim, livre para falar, não é? Que basta a pessoa não se identificar, se está aqui, não fica quieto. Né? Então, nesse sentido, o que nós somos chamados como pesquisadores em educação é pensar aquelas perguntas em que a inteligência artificial generativa pode me ajudar a produzir conhecimento novo, a produzir ou auxiliar a produção de contexto para o conhecimento, validar conhecimentos, revisar e organizar conhecimentos validados. Obrigado, gente. A mediadora já mandou calar a boca.
Acho que todos entenderam a lógica que eu encaminhei para a mesa. Né? Então, acredito que com essas interrogações encaminhadas aqui por Emanuel na fala dele, a gente vai ter material, né, para a gente pensar e encaminhar uma tomada de decisão nas próximas falas, tá? Então, as perguntas de Emanuel, elas encaminham a gente para, literalmente, conhecer o conhecimento, né, que gera essa inteligência artificial generativa, no sentido da gente, literalmente, fazer um exercício de autonomia e, a partir disso, fazer nossas escolhas. Tá? Então, eu passo imediatamente para o professor Eniel Espírito Santo. Obrigado, Mary, Emanuel e Ana. Que prazer estar aqui. Agradeço também, Kátia, por ter proporcionado esse momento ímpar, né, de estarmos discutindo coisas tão importantes para a nossa vida enquanto pesquisadores. Né? Essa semana tem sido ímpar, porque desde quarta-feira, desde terça-feira, eu estou participando de eventos. Nós tivemos um evento na UFRB muito grande, que é a reunião anual da universidade, onde o tema central era inteligência artificial. Então, eu vou trazer aqui algumas questões que eu fui bricolando durante as palestras, né? E vou trazer algumas coisas interessantes aqui. Vamos ver, não sei se consigo dar as respostas que Emanuel colocou, as perguntas. Enfim, vamos lá, né? Vamos lá. Primeiro ponto aí, no primeiro slide que eu tenho, no próximo slide nós temos aí uma definição sucinta sobre inteligência artificial generativa, que é a capacidade de os nossos computadores, esses sistemas, simularem as habilidades humanas, né? E por meio de uma aprendizagem de máquina, por meio de aprendizagem profunda, é os chamados LLMs, ou os grandes modelos de linguagem. Isso aí a gente precisa situar. No próximo slide, eu gosto muito desse slide porque ele nos dá a exata dimensão, ou pelo menos uma ideia, de como esses grandes modelos eles atuam. Nós estamos falando de geração generativa, nós estamos falando de modelos que são pré-treinados, que têm aí a capacidade de transformar esse volume de conhecimento num discurso semântico. E é interessante que quando nós fazemos qualquer pergunta que nós fazemos eu vou chamar de IAG, eu já tenho intimidade com ela, me perdoe, eu vou chamá-la assim, né? Com esse codinome, né? Quando nós fazemos alguma pergunta para a IAG, ela transforma essa pergunta em tokens, que são pequenas partes desse enunciado. Esses tokens automaticamente são traduzidos todo para a língua inglesa, ela não fala português, na verdade ela traduz tudo isso rapidamente. E nós temos algumas questões. Aqui é um slide que nos mostra mais ou menos como ela traduz, como ela trabalha isso. Por exemplo, numa pergunta, eu realmente gosto do quê? Nós estamos talvez falando num contexto de pets, né? Eu realmente gosto de animais pequenos, grandes, e aí se é pequenos, qual é a probabilidade de ser a próxima pergunta? É muito interessante esse slide, né? Porque ele mostra exatamente o funcionamento da IAG enquanto ela vai fazendo essa generação, né, da estilística que nós estamos propondo. E isso é meramente estatística probabilística, gente. Não tem nada mais do que isso, exatamente isso. Agora você imagina você estar diante de um ser maquínico, que é um ser maquínico, e você transformá-lo, por exemplo, no seu psicólogo. Observe os problemas gerados nisso, ou confiar exageradamente no que está sendo colocado. Então nós precisamos pensar, tem algumas questões que nós temos que pensar. E entender a base do funcionamento. Talvez esse slide ele é muito simples, mas nos mostra essa base desse funcionamento que o próximo slide nos traz, que é basicamente o quê? Nós estamos falando, segundo nosso querido Pimentel, Mariano Pimentel, de uma inteligência racional estatística. Daí a razão de muitos questionarem o termo inteligência
né? Inteligência, por que inteligência artificial? Se nós estamos falando de estatística probabilística, ela não é nem inteligente, não é inteligência, né? Mas foi um termo que pegou, né? Esse é um termo que foi utilizado aí desde a década de 50, né? Alan Turing e os seus predecessores aí utilizaram esse termo, pegou, né? E foi desenvolvendo, e chegamos hoje num momento em que o termo ele é utilizado, mas nós sabemos que não tem uma inteligência do ponto de vista biológico, é inteligente no sentido de que consegue fazer esses cálculos com base em dados que nós temos. No próximo slide nós temos algumas questões com base nisso. Se ela faz se trabalhamos com estatística probabilística, e é isso que nós estamos falando, a estatística probabilística, talvez alguns aqui que já trabalharam, já puderam observar a estatística, ela tem uma probabilidade de dar algum erro, ou seja, existe uma margem de erro. E, obviamente, você pode fazer essa margem de erro quando nós trabalhamos com modelos estatísticos para mais ou para menos, ou seja, você tem essas possibilidades todas. Quando nós fazemos alguma pergunta e essa pergunta ela não responde, a resposta não é exatamente aquilo que nós queremos, ou a resposta não é fidedigna, digamos assim, ou, em outras palavras, dá uma resposta errada, acontece o que nós chamamos, os pesquisadores chamam de alucinação. Ou seja, você faz uma pergunta e voltemos lá. Eu gostaria de voltar novamente aquele outro slide, Ana. Por gentileza, Ana está sendo a nossa assistente, né? Olha, exatamente isso. Qual a possibilidade de ser um ou outro? Percebam as probabilidades estatísticas aí. Olha, eu perguntei uma coisa, mas não era aquilo. Então, ela encontrou rapidamente, e nós estamos falando de uma busca de milhares de dados disponíveis, dados que estão disponíveis online, e ela consegue nos dar essas respostas. Daí a razão de que, em alguns momentos, essas respostas poderão ser erradas. Eu posso fazer uma pergunta e essa resposta ser uma resposta alucinada, né? A alucinação é um erro, efetivamente. A pessoa jogou lá, eu quero, no meu projeto de pesquisa, que contemple o nosso querido Emanuel Nonato, porque ele faz parte do programa. Então ela foi lá e pegou qualquer trabalho e alucinou, né? E a pessoa não teve nem sequer como que eu posso dizer, a capacidade, né, de checar as informações, porque nós precisamos checar uma vez que existe essa possibilidade de erro. Gente, são modelos estatísticos, gente. São modelos estatísticos. Nós estamos trabalhando com probabilidade estatística, não podemos esquecer disso. Mas é num nível muito avançado. Obviamente que ela pode trazer conceitos equivocados. Há muitos, logo assim que começou em 2022, que foi no final de 2022 que nós tivemos a primeira, né, o ChatGPT, e depois isso evoluiu, eu costumava fazer uma pergunta, que até pouco tempo atrás ela respondia errado. Eu perguntava quantos prêmios Nobel o Brasil possui. Gente, apresentava um monte. Confundia prêmio Nobel com outras coisas. Hoje, se você perguntar, ela já responde correto. O Brasil não possui nenhum. Foi alimentado. Foi treinamento, né? Treinamento. Mas eu não dei a resposta. Eu queria ver até que momento. Efetivamente, eu percebo que nos últimos 6 meses a resposta já é correta. Porque houve um treinamento. Havia um conceito equivocado. Mas os dados também podem ser enviesados. Eles observam, a maior parte desse conhecimento que é buscado, dessa base de dados, ela está no norte global. Um conhecimento eurocêntrico, um conhecimento de uma realidade que não é a nossa. Então, por exemplo, eu que trabalho no Recôncavo da Bahia, que nós temos toda uma cultura que é muito característica, né, e também repercute em todo o estado, inclusive aqui em Salvador, nós corremos risco de ter alguns enviesamentos, né, enviesamentos teóricos propriamente dito, que não é aquilo que nós pensamos, mas é o que o pesquisador do Norte Global, ele pensa e ele coloca. Enfim, precisamos estar atentos para isso. São os limites. Eu estou trazendo os limites. Mas eu quero ir à frente. No próximo slide nós temos aqui um texto, um livro interessantíssimo que eu recomendo que vocês vejam, um livro de Dora Kaufmann. Eu gosto muito de Dora Kaufmann. Ela é professora da PUC São Paulo, né? E esse livro foi Desmistificando a Inteligência Artificial, e
que a minha Siri está querendo participar aqui do negócio, viu, gente? Você sabe que as coisas são assim, né? Não é? Eu tentei tentar desligá-la, né? O mais prudente é que seus usuários não confiem plenamente nos seus resultados. Por que Dora Kaufmann diz isso? Por causa das alucinações, né? As alucinações. No próximo slide, já avançando, também em 2023 nós tivemos esse... Próximo slide, por gentileza. Nós tivemos esse dossiê na revista Cult, que foi até organizado por Santa Era, que estará aqui hoje à tarde, né, virtualmente. E um dos artigos lá, muito interessante, um dos autores dizia assim, olha, sempre digo que o problema não é que a IA pode estar certa ou errada, mas é que ela pode estar errada e ainda assim nos convencer que ela está certa. Esse é um problema, né? E aí nós precisamos... E aí eu trago aqui o Pinóquio, né? Lembra-se do Pinóquio, gente? Ok. O Pinóquio, ele contava uma mentira, sustentava aquela mentira e o nariz vai crescendo, né? Okay. A fábula, né? Eu faço uma homenagem ao meu supervisor do pós-doutorado na época, em 2023, Bordas, né? Que faleceu ano passado, que partiu. E ele que fez essa comparação, falou, então é um Pinóquio, né? E aí eu falei, realmente é um Pinóquio, e começamos a discutir. Eu tive ótimas, foi um ano excelente, aquele de 2024, que eu estive com ele, com as discussões filosóficas sobre o uso da tecnologia, né? Até hoje eu guardo boas recordações. Bom, dito isso, no próximo slide eu gostaria de trazer alguns princípios da IA, do uso da IAG na pesquisa. E aí eu vou me fundamentar em um livrinho, um guia ético que foi lançado recentemente pela UDESC, da Biblioteca Universitária da UDESC, que, vocês sabem, a professora Mary comentou que eu estou à frente de um grupo na UFRB, onde nós estamos buscando trazer quais são as diretrizes éticas que a universidade vai contemplar para o uso da IA. Nós estamos discutindo isso. Então, nós estamos pegando de várias instituições, e da UFBA, da Unicamp, enfim, esse daqui foi um dos que eu achei muito interessantes. Eles falam primeiro ponto para usar a IA na pesquisa, você tem que ter letramento em IA. Ponto. Tem que saber o que você está falando, mas você não pode sair usando, você precisa compreender essas limitações que nós já falamos, por exemplo, das alucinações. Precisamos entender também as questões dos termos de serviços, né? Nós usamos aí, vendemos a nossa alma, né? E olha, são os nossos dados que estão indo. É preciso ter um desenvolvimento crítico, é preciso participar de discussões como essa que nós estamos tendo agora. Isso aqui é um processo de letramento, concordam? É um processo de letramento em IA que todos nós estamos aprendendo ao mesmo tempo, né? Esse é um ponto. No outro slide, nós temos um outro ponto que aí eu conheci... Dá um outro clique, Ana, por gentileza, para poder entrar. Eu acho que não entrou. Não carregou. Está carregando agora. Esse professor, o professor João Batista, ele é ótimo, ele é da Universidade Federal do Maranhão. E ele tem um canal no YouTube, gente, em que ele consegue, né? Ele gosta disso. Ele tem vários vídeos sobre como nós podemos usar determinadas coisas. É o uso prático da tecnologia, né? Aí a técnica na prática mesmo. E ele traz alguns vídeos interessantes, por exemplo, para usar o SciSpace, ou SciSpace, cada um diz do jeito, né? Eu não sei, eu uso o SciSpace, ou Elicit, ou Flick, ou Consensus, ou Chat. São maneiras que nós podemos buscar para o nosso letramento em IA. Como usar isso? Quais são os limites dessas plataformas? E ele consegue fazer isso de uma forma muito didática. Eu estive com ele na quarta-feira, numa palestra que ele deu na UFRB, foi muito bom. E eu recomendo aí a utilização, entre outras coisas, né? Entre outras possibilidades, né? Mas eu não vou entrar aqui em cada um desses elementos, mas a minha próxima pessoa, a IA dele está falando aqui, a IA dele está falando aqui do lado. Aí, vamos ao próximo. Quando nós estamos falando de utilizar a IA, nós temos aí, e eu acho que é o próximo exato. Um outro ponto é ter a centralidade da agência humana. Quem está à frente é o ser humano.
Nós estamos à frente. Então, a IA deve potencializar as nossas capacidades humanas. Então, talvez pensar numa dependência excessiva que vai comprometer o nosso aprendizado. Por exemplo, a cada instante você escreve uma frase jogando lá, ou seja, uma dependência muito grande desse desenvolvimento cognitivo. Precisamos preservar a nossa capacidade crítica, a nossa capacidade intelectual, manter a supervisão humana em todas as etapas, garantir que as decisões finais sejam humanas. Então, o diálogo com a IA é necessário. Olha, às vezes ela nos apresenta uma determinada solução, mas você não pode necessariamente confiar. Lembre-se da alucinação. Podemos questioná-la, né? E ela, humildemente, gente, interessante, ela reconhece os erros dela, né? Ela reconhece, pede desculpas e apresenta uma nova proposta. E você pode discordar dessa proposta. E vamos continuando nesse processo de diálogo. É surpreendente, professor. É surpreendente, viu? Principalmente a parte de aceitar eles colocam aqui a centralidade da agência humana. Aí, nesse ponto, no próximo slide, nós temos um professor Rafael Sampaio, da PUC São Paulo, ele é da Federal do Paraná. Ele fala sobre a necessidade da gente informar. Se você está utilizando a IA na pesquisa, você deve informar que você está utilizando. Mas existe o que ele chama de paradoxo da transparência, porque nem todas as áreas veem com bons olhos essa transparência. A área das ciências humanas, algumas, olha assim, você usou IA como se estivesse desacreditando, necessariamente sem conhecer, né, o que você está fazendo. Então ele coloca assim, quando é obrigatório você usar? Por exemplo, quando você utiliza parte do seu texto para traduzir, quando você utiliza para coletar, analisar dados, extrair dados, enfim, isso é importante você dizer. Mas quando você utiliza, por exemplo, para fazer uma revisão ortográfica de determinado... Para que informar isso? Você informaria isso se você utilizasse para qualquer outra coisa, por exemplo, qualquer outro aplicativo, você informaria isso no seu texto? Informaríamos, né? Realmente não faríamos isso. Então, ele nos dá algumas dicas nesse blog do Cielo em Perspectiva, que está em tela. Eu acho que vale a pena a gente ter em mente. Por que eu estou colocando isso? Eu exigia dos meus estudantes, olha, se você usou os meus orientantes nessa leitura, tem que falar, não importa porque mas não necessariamente dizer tudo. Se você utilizou em elementos-chave da pesquisa, o que ele nos coloca é que é importante fazer isso. No próximo slide, nós temos aí a necessidade que ele coloca, acho que eu passei... Vai no próximo, por favor. Esse daí que eu quero, Nesse livro aqui, Diretrizes para Uso Ético e Responsável da Inteligência Artificial Generativa, o professor Rafael também, ele publicou esse livro no início do ano com outros 2 professores. Ele fala assim, olha, se você utilizou para elementos chaves importantes da sua pesquisa, informe isso. Ele sugere, e muitas revistas inclusive estão colocando isso, para você ter uma declaração de uso ético da inteligência artificial antes da sessão referências. E aí ele dá um modelinho dizendo como fazer. Ele também é contra você colocar a IA como autor. De fato, não tem como a gente responsabilizar a IAG pela produção, né, porque ela não é um copo, embora isso é um ponto que não é consenso, viu? Eu já digo logo. Alguns dizem, a própria norma APA, ela permite que você coloque, estabelece critérios, mas é uma grande discussão isso. Eu, particularmente, penso que nós devemos utilizá-la como um processo de coautoria híbrida, não necessariamente como autora propriamente dita. Mas se você utilizou em algum processo da pesquisa, diga que usou. No próximo slide nós temos então um outro princípio, já indo para a parte final, o princípio da transparência e da auditabilidade. Os algoritmos, esses dados precisam ser auditados. Existem aí a questão dos vieses que nós já colocamos. Nós precisamos detalhar esses procedimentos que nós utilizamos na pesquisa. Eles precisam ser transparentes, né, para que qualquer pessoa depois possa repeti-los, para permitir a possibilidade de replicação daquela produção acadêmica. São princípios, né? A replicabilidade, verificabilidade
e transparência. São princípios bons princípios da produção científica. No próximo slide, nós temos a questão que nós não podemos deixar de lado, nós temos que atentar para a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né, no sentido de respeitar a confidencialidade, anonimizar, por exemplo, os dados. Se você vai utilizar dados de uma entrevista, estou dando um exemplo aqui aleatório, tomar cuidado em expor aí os seus participantes da pesquisa e não inserir dados pessoais ou dados sensíveis a essas plataformas de IA, porque isso poderia ser danoso. E, finalmente, já indo para a parte final, alguns cuidados que nós precisamos ter, levar em consideração que a IA sempre vai querer lamber o nosso ego, né? Olha que bom, o seu texto é maravilhoso, é lindo, enfim, necessariamente não, né? Nós precisamos colocá-la também em xeque para a discordância. Se você for fazer uma revisão de literatura, utilizando uma revisão sistemática de literatura, isso pode ser feito. Muitas plataformas permitem isso, inclusive, mas muito cuidado, porque ela pode alucinar no meio de sua revisão. Ela pode dizer coisas que os seus autores não estão dizendo, viu? Então, tem que checar e verificar. É uma mão na roda, viu? Muito bom. E, finalmente, eu trago aqui uma citação do professor Marco Silva, que nos prestigiou essa semana, numa palestra na UFRB. Ele diz o seguinte: olha, vamos denunciar os deletérios, esses pontos negativos, e anunciar as potencialidades. Quantas potencialidades, quantas coisas interessantes nós temos. Claro, não podemos deixar de lado a questão do déficit cognitivo, que isso pode causar. Temos pesquisas indicando sobre isso. Temos questões relacionadas, por exemplo, à sustentabilidade. Os dados indicam, né, eu fiquei espantado com isso, que uma mensagem de 100 caracteres que você coloca na IA, ela utiliza meio litro de água, gente. Imaginem, 100 caracteres, né? E eu já utilizei um monte, cheguei a utilizar uma caixa d'água só hoje, o que eu fiz. Enfim, são os deletérios, mas nós temos muitas potencialidades que não podemos deixar de lado. Por exemplo, no outro slide, algumas estratégias, depois vocês podem ver, né, potencialidades na educação de nós utilizarmos para, enfim, grandes possibilidades de incluir no nosso processo criativo. E fechando, último slide, não vamos diabolizar, nem tampouco divinizar, mas utilizá-la de forma crítica, de forma reflexiva. Porque, conforme o texto diz, e esse foi um texto que eu escrevi com o professor Bordas, e eu lembro claramente, essa parte inicial, olha, no tocante a IAG, falta-lhe a sensibilidade, realmente falta. Ou, essa frase foi dele, porosidade temporal. Muito interessante isso, né? Do filósofo, né? Ele que nos dá essa colocação. E, por fim, no último slide, só quero agradecer essa oportunidade dessas reflexões que eu pude fazer aqui nessa manhã e aprender tanto. Obrigado, viu? Controlar os meus amigos é difícil, nem vou comentar. Professora Ana Santiago. E você vai ter que usar o microfone. Bom dia. Professora, pedagoga, mania de falar e pé, né? Para a gente fazer um pouco dessa análise. Primeiro, eu quero agradecer, né, pelo convite da professora Cátia. Também é uma honra estar dividindo uma mesa com minha orientadora de doutorado. Banca do meu doutorado, a professora Cátia está aqui, a professora Sara de Portugal, professor Iel, que é supervisor de pós-doutorado. Então, é também extremamente importante estar aqui também colaborando e contribuindo com essas discussões. Então, como o professor Emanuel trouxe da gente pensar a ética no uso da IA para a pesquisa, o professor Eniel também traz essas reflexões de como a gente vai estar usando, como é que vai estar pensando essa IA em pesquisa e também na educação. Então, pensando nisso, eu trago também algumas considerações de como essa IA generativa, uma perspectiva multidisciplinar, ela impacta diversas áreas de conhecimento e ela está alinhada a essas áreas de conhecimento. E também trouxe uma perspectiva mais prática. O que a gente também tem de IA que pode nos ajudar para fazer o uso na pesquisa? Agora, claro, que vai ser um uso ético, um uso também ponderado,
Até porque, reforçando o que o professor Iriel falou, a cada 100 caracteres a gente gasta meio litro de água no mundo e a gente tem comunidades no mundo que não tem água, nem para beber. Então a gente vai precisar pensar também se a gente vai precisar usar de fato a IA e se a gente vai usar, a gente saber como vai perguntar, para que a gente não fique repetindo, reproduzindo constantemente as mesmas perguntas e reforçando que a gente vai estar a cada momento gastando mais e mais águas, né, no mundo. E a gente precisa pensar nisso também. Então, pensando nessa perspectiva, eu sempre, quando eu vou falar, trazer essa discussão de pensar IA, eu gosto de usar essa imagem. Porque também foi uma das coisas que o professor Manuel e o professor Ian me falam. Se a gente não alimentá-la, ela vai morrer por si só. E a gente está vendo que ao tempo todo a nossa sociedade está alimentando a inteligência artificial. Ela está se desenvolvendo com as informações que nós disponibilizamos lá, está construindo, está sendo criativa, enquanto nós ficamos apenas como mero espectador, reproduzindo o que está lá e vendo isso especificamente nos nossos celulares. E a gente trabalha na perspectiva até do zumbi, né, dentro dessa análise. E a gente vai sendo contaminado e influenciado por essa perspectiva. É por isso que a gente precisa pensar na IA, nas potencialidades. E também, claro, a gente vai pensar nos desafios que ela traz, né, nos deletérios, como o professor falou, e ao mesmo tempo das suas possibilidades. E a gente precisa pensar nisso. De jeito nenhum, professor. É só na perspectiva de Jocota. Então, a gente vai pensar como definição da própria IA, o professor Emil já trouxe, né? Que é um sistema de inteligência artificial, ele é projetado para máquinas, para objetivos explícitos ou implícitos, interfere ou infere a partir da entrada que recebe, para gerar previsões, conteúdo, recomendações ou decisões, as saídas, que pode influenciar ambientes físicos ou virtuais. E claro que antes da IA generativa, a gente já trabalha há muito tempo a IA preditiva. E a gente já tem essa discussão anterior, a gente vê essa perspectiva da IA, da generativa, que as pessoas começam a conhecer mais, a maioria, no final de 2022, 2023, com o boom da ChatGPT. Mas ela não é a primeira generativa, tem anteriores a ela, claro que não ganhou a fama, não teve um marketing bem trabalhado, mas também tem outras IAs que vai colaborar com isso. Também a gente entender, desde essa perspectiva, que a IA, ela tem essas discussões, ela pode estar alinhada tanto com as ciências cognitivas, quanto com a psicologia, com a neurociência, com a pedagogia e, claro, com a ciência da computação. Então, para a gente também sistematizar, para a gente também não ficar repetindo a questão de textos longos, para a gente tentar compreender essa articulação, a gente pode usar a inteligência artificial para criar essas imagens aqui como uma forma de sintetizar os nossos textos. Eu usei a IA para quê? Então, dentro da ciência da cognição, a gente tem, ela vai trabalhar na perspectiva de compreender a mente humana, para poder fazer essa modalidade, né, essa modelagem cognitiva, e assim desenvolver os aspectos da inteligência artificial, fazendo uma simulação dos processos mentais. Então, essa é uma das perspectivas que a gente pode ter da IA nas ciências cognitivas. Também podemos fazer isso dentro da psicologia como análise comportamental. Claro que ela vai analisar dados comportamentais para identificar padrões e perfis psicológicos, quando a gente vai pedir para que ela nos ajude, para quem é da área da psicologia, os relatórios. Agora, lembrando que não pode colocar dados sensíveis, não pode colocar todas as informações lá. E outra coisa, quando você vai usar a IA dentro da psicologia para lhe ajudar nessa organização dos dados, não é para usar a IA para fazer terapia. Porque, como o professor Iriel bem falou, ela vai alimentar o nosso ego. Ela vai dizer o que a gente quer ouvir. É diferente do que um psicólogo, presencialmente. O ser humano não vai te dar as respostas para você ficar feliz. Ela vai te colocar no confronto. Mas a IA não. Dentro da terapia, ela vai te dar as informações que você quer ouvir. Então, não é adequado a gente usar a IA para a terapia. Mas ela está sendo usada. E por muitas pessoas. E é constante a gente ouvir esses relatos. Também a gente pode, né, usar a inteligência artificial para pensar nessa perspectiva da neurociência, né? Ela vai estudar o sistema nervoso, vai também analisar a estrutura e organização do cérebro, também vai contribuir no processo de informações e tomada de decisões, e claro que a IA ela vai fazer essa inspiração para as redes neurais mais avançadas. Então, isso são coisas que a gente pode estar utilizando a perspectiva multidisciplinar do uso da inteligência artificial. E aí também nós podemos falar dentro da perspectiva da IA na pedagogia, né?
as novas metodologias, desenvolvimento de ambientes imersivos, com currículos mais interativos, a personalização do aprendizado, onde vai adaptar o conteúdo, métodos e as necessidades individuais. A gente consegue fazer a personalização do ensino utilizando alguns recursos, ferramentas da inteligência artificial. E também a gente pode automatizar as avaliações e feedbacks para os professores. Mas também há uma venda assim, de que vai facilitar seu trabalho, professor. Use a IA. É como se fosse o tempo todo você vai usar a IA só para facilitar a sua vida. E a gente tem que ter o cuidado de ponderação em fazer uso efetivo dessa inteligência artificial, também para nos ajudar ou acelerar o nosso tempo, né? Também, dentro da perspectiva da ciência da computação, a gente vai ter a IA para poder trabalhar com processamento da linguagem neural, natural, né? É uma sub-área que permite que a inteligência artificial ela compreenda a linguagem humana, por isso que ela tem essa aproximação de quando a gente vai fazer a solicitação, de pedir a desculpa, porque ela vai fazer essa compreensão dessa linguagem humana. E aí eu sempre brinco também que a gente também precisa dar boa tarde, bom dia, boa noite, agradecer, porque quando tiver a revolução das máquinas, ela vai saber que a gente foi educada, os pedidos, mas a gente precisa estar atento nessa linguagem natural que ela tenta fornecer para se humanizar. Como a gente também tem, o pessoal tenta, porque assim, tem marcas, características da inteligência artificial nos textos, e a gente consegue perceber excesso de vírgulas, excesso de ponto e vírgula, e aí a gente sabe identificar que foi uma IA que fez, mas já tem uma IA que você pode pedir para que ela torne o mais humanizada possível aquele texto. Então a gente precisa também ficar atento de como é que vai estar sendo feita essa abordagem. Também outra área da computação são os algoritmos, né, que é um conjunto de instruções para o processamento de dados, que a gente também vai estar estabelecendo para criar esses dados que vai estar fornecendo para a inteligência artificial e ela vai estar nos desenvolvendo também. E o aprendizado de máquinas, que foi o surgimento, né, o início de discutir a IA, o aprendizado de máquina com a Arthur e com o professor Ian também trouxe. E as redes neurais, onde vai ser a técnica das máquinas, que é a pergunta que eles faziam, né? Será que as máquinas são capazes de aprender? E a gente vai estar sempre pensando nessa possibilidade. Ela vai ter capacidade de traduzir as informações que nós dispomos para ela, que a gente fornece para ela. E aí, a inteligência artificial, dentro de um contexto de pesquisa, ela pode ser utilizada como uma ferramenta para análise e revisão bibliográfica automatizada, né? Ela pode usar alguns plugins específicos em qual IA você vai utilizar, lembrando que a gente precisa ter um conhecimento metodológico, epistemológico, fundamentação teórica, para a gente compreender se essas informações que ela está nos fornecendo, de fato, são verdadeiras, ou ela está alucinando, criando materiais que a gente não produziu e dizendo que é nosso. Verdade. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Se você quer usar a IA, use, mas você tem que ter certeza de que ela está te fornecendo informação correta. Por isso que, às vezes, tem uma dificuldade dos nossos alunos da educação básica, ou até, às vezes, da graduação, em usar efetivamente, de forma crítica e consciente, a inteligência artificial, porque eles não conseguem perceber se ela está fornecendo informação verdadeira ou não. Eles não vão, de uma forma mais aprofundada, pesquisar para identificar se é verídico ou não essas informações. Também ela tem um potencial para acelerar as descobertas e abordar dados complexos em educação e também em outras áreas. Claro que há uma necessidade de capacitação dos pesquisadores para o uso ético e informando as tecnologias de inteligência artificial. Por isso que a gente precisa registrar se a gente está usando, como o professor Niel trouxe. Claro, vai ter o aspecto opcional, o necessário, e também a gente pode não usar, né, o necessário. Só que tem um detalhe que a gente sempre reforça, e ontem, quando, numa das palestras do Reconcitec, quando o professor Rafael Sampaio foi perguntado, né, da questão da gente usar a IA para produzir nosso texto, ele, como uma discussão até nossa, ou para corrigir o nosso texto, a gente evita colocar o nosso material todo disponível lá na IA, porque vai querer estar alimentando, está criando um banco de dados, e daqui a pouco a gente perde o nosso texto de originalidade. Ele fala também, se a gente voltar dados que são pesquisas de ponta, que ainda não divulgou dados, ela vai estar disponível para outras pessoas. E uma coisa que ele sugeriu que eu achei interessante: nunca comece pela IA e nunca termine pela IA. Nunca comece seu texto produzindo com ela e nem finalize com ela. Tente construir dentro da articulação, processos, tópicos, melhorias, sugestões, mas não vá para essa totalidade do seu material sendo disponibilizado para ela. Porque a gente está alimentando ela, está produzindo para ela, e a gente
ter esse cuidado se a gente está, né, com a IA. Foi até uma pergunta que eu fiz ao professor Rafael. Se a gente está construindo conhecimento, ou a gente vai estar copiando esse conhecimento que está lá. Que também pode deixar, de uma certa forma, deixar de ser nosso. Então, a gente precisa estar atento também a essa necessidade desse uso efetivo, mas também do uso ético, né? E aí vem algumas sugestões práticas, algumas IAs que existem para além da ChatGPT. Eu sempre falo para o professor Iel, é uma das que eu menos gosto. Mas todas elas podem alucinar, todas elas alucinam, a gente vai aparecer em diversas pesquisas. Mas o que eu penso em relação à inteligência artificial é que ela pode ser utilizada para nos ajudar e não para ela fazer o nosso trabalho. Ela não fazer a nossa produção, ela não construir por nós, mas ela pode nos ajudar de forma de estrutura, de uma base, uma orientação, mas você dialogando com ela. Mas você fala assim, faça tal coisa para mim. Isso não é viável porque a gente também vai afetar nossos aspectos cognitivos de produção científica. A gente vai também deixar de pensar, de refletir, de construir. E, claro, que é uma das coisas que o professor Rafael também colocou, que quando a gente usa a IA para produzir por nós, a gente gera uma forma cognitiva de aprendizado. E quando a gente se esforça para fazer, para construir, a gente vai estar, de fato, mobilizando concepções cognitivas que vai nos favorecer o aprendizado. E isso é essencial. É diferente de quando a gente coloca ela para pensar por nós e diferente de quando a gente pensa, para depois a gente articular com ela. Então a gente precisa usar de uma forma consciente do que vai ser possível, do que vai ser necessário, como uma forma de ajuda, uma forma de estrutura, uma forma de pensar, uma análise, né, de dados. Quando eu fiz minha tese, eu usei para fazer análise de dados o Atlas TI, só que ele não estava incorporado com a inteligência artificial na época. Hoje já está. E aí hoje ela já está. Tanto que assim, uma das suas profissões, quando eu estiver na minha tese, eu não vou focar em IA, porque eu não quero misturar as coisas. Quando eu terminei de defender, eu fui fazer uma oficina junto com o professor Niel sobre o Atlas TI, eu entrei novamente no programa para poder tirar print de tela, fazer atualização para poder colocar na oficina. Já estava incorporado com a ChatGPT. Eu pensei, por que isso não estava antes, para ver se me ajudava, mas não estava. E aí ela fez uma outra releitura da minha pesquisa, graças a Deus, né? Ela já fez uma outra leitura das minhas entrevistas, da questão do que eu utilizei na minha pesquisa, totalmente, assim, de uma certa forma mais enviesada do que eu tinha proposto, do que as pessoas tinham respondido para mim, mas eu falei assim, já está incorporada com a ChatGPT, coisa que antes, né, até o início de 2023, ela ainda não estava, quando eu fui fazer no final de 2022, usando o Atlas TI. Mas a gente precisa dar atenção. Pode ter um potencial para nos ajudar? Pode. De que forma? Colaborando com a nossa pesquisa, sugerindo alguns caminhos, mas não necessariamente construindo por nós. Então, a gente tem um Copilot, né, que é um chatbot de IA generativa, que faz uma assistência geral. Nós temos o ChatGPT, que é generativo para análise, redação, busca das imagens, várias potencialidades que tem a ChatGPT. Tem o Chat PDF, onde ele vai analisar, resumir, escrever documentos em PDF. Aí tem um consenso que eu acho extremamente interessante para a pesquisa científica, para a gente utilizar. O consenso é muito bom, onde vai extrair respostas de artigos científicos, a gente pode fazer análise de artigos, pode fazer uma busca ampliada dos artigos com as temáticas que nós estamos pesquisando, a gente pode fazer esse comparativo, ver o que está sendo, né, publicado. Tem o GPL, onde vai fazer uma tradução automática de alta precisão, né, tradução de língua estrangeira que a gente está utilizando, apesar que eu ainda gosto de usar, às vezes, o Google Translate, né, o tradutor, que dá para a gente também pegar algumas coisas que nos ajudam, mas também não fujo ao velho dicionário físico. Né? O LCIT, que também ajuda na revisão de literatura e extração de alguns conceitos chaves, também, como o professor colocou, o professor João Batista tem no Instagram, no YouTube, explicando algumas dessas IAs e vai também favorecer isso. Temos também o Gemini, onde é o chatbot do Google com IA multimodal, né, vai várias possibilidades que a gente está analisando. O Grammarly, onde faz correção ortográfica, gramatical e de estilo. Tem o Mata, onde pode analisar documentos extensos, e a gente às vezes não dá conta de fazer essa análise profunda, mas é o importante, nós precisamos conhecer todo e qualquer material que nós precisarmos que a IA analise, sintetize, resuma, porque ela pode nos fornecer informações equivocadas que não está naquele texto, certo? Também temos o Jasper, onde ele cria e otimiza textos acadêmicos. Também tem o Midjourney, onde ele vai gerar imagens a partir de textos. Você pode pedir para que ele gere imagens. Tem o Paperpol, onde vai fazer assistente de escrita acadêmica, mas sempre usando, gente,
pedaços. Nunca usem seus textos completos para IA. Não alimente a IA completamente com suas informações, principalmente com as pesquisas de doutorado que a gente faz, que é uma pesquisa nova, a gente tentar evitar essas informações. O Perplexity é uma que eu gosto de usar assim, para a estrutura, porque a Perplexity, ela não te fornece os textos prontos necessariamente, ela te dá estrutura e sugestão de fontes. E todas as fontes pesquisadas são fontes que existem de fato. Ela faz uma busca bem ampliada, Cielo, Eric e outras plataformas, né, de base de dados que nos ajudam a trazer essas informações. Mas ela também traz blog. Então, nem todo blog pode servir como, nem blog necessariamente vai servir como uma fonte de pesquisa científica. Então, a gente também tem que entender para poder a gente não utilizar alguns recursos. Tem o Research Rabbit, onde ele vai fazer uma busca avançada, tanto de artigos quanto também de autores, vai estar nos fornecendo isso. O eSite, que verifica citações e credibilidade de fontes, para ver se de fato é verdadeiro, se de fato esse autor fez ou não essa produção, né, escreveu. Mas o banco de dados dele é bem restrito. Tem alguns que têm banco de dados amplos, mas tem uns que são mais restritos. E tem alguns que a gente vai encontrar que só vai fazer pesquisa muito em língua inglesa, fora do Brasil, mas a gente tem que estar atento a isso. Nós tem o Stability, aí, que ele gera imagens digitais com IA. O Connect Papers também, ele visualiza a rede de artigos que estão relacionados, vai identificar todos os artigos que estão sendo produzidos com essa mesma temática. Isso que a gente vai fazer uma revisão de literatura, uma revisão sistemática de literatura, ele vai fazer uma construção mapeada de onde está sendo publicado, eu acho que por imagem gerada também, para a gente colocar na nossa tese, no nosso texto de dissertação, fica até interessante. Tem o C-Space, né, que o professor Ian falou, que eles resumem artigos científicos e tem uma boa contribuição. Ele também tem uma perspectiva bem aprofundada com o Perplexity, mas ontem já acabou descobrindo mais umas 2 IAs novas, não foi, professor Ian? Aí a gente também vai trazer aqui para vocês. É IA, viu? Aí nós temos o Phil Bolt, ele parafraseia e melhora a redação, então pode fazer só parágrafos e não fazer o texto todo. Só um pedacinho, melhora essa redação. Né? Que a gente também precisa ter cuidado com o prompt que a gente pede, tem que ter todo um cuidado para que ela não nos forneça também informações equivocadas. Tem o Semântica Escolar, onde ele vai fazer a busca avançada de artigos. Tem o próprio Zotero, que é um gestor de referências bibliográficas com integração de IA, então ela vai nos ajudar a construir as referências bibliográficas. Tem o Longhire, que é uma plataforma para gestão e revisões sistemáticas que utiliza IA para auxiliar a triagem de artigos de forma colaborativa. E os dois que a gente descobriu ontem é o Quen e o Boreum. E a gente construiu uma IA chinesa e tem uma construção muito boa, que ele vai ser mais, ele pode ser um potencial melhor que o C-Space, né, o Boreum, o C-Space. E aí o Quen, ele engloba chatbot, compreensão de imagem e vídeo, geração de imagem, processamento de documentos, integração de pesquisa na web. E o Boreum permite que os usuários busquem uma vasta base de dados, mais de 160 milhões de artigos científicos, resumindo as pesquisas e sugerindo artigos relacionados. Então, a gente tem várias possibilidades com a IA. Tem um FreePic, por exemplo, é um site que ele gera imagens, só que antes ele tinha imagens construídas. Ele vinculou agora com a inteligência artificial, tanto tem imagem que já estava construída, gerada dele mesmo, e tem a imagem que eles criam com IA. Você dá o comando de como quer a imagem e ele vai e gera essa imagem. Já está atualizado. E que eu usei aqui anteriormente para fazer uma síntese em imagens, ao invés de colocar textos longos, foi a Napiquinha aí, que a gente pode utilizar para criar fluxogramas, imagens para a gente colocar no nosso texto, nas nossas produções também. Claro, referenciando que foi a IA que gerou aquela imagem. A fonte de elaboração é nossa, mas a gente usou a IA para poder produzir aquela imagem. E aí, a gente também precisa pensar nas perspectivas e também nos desafios. Primeiro, é importante a gente refletir sobre a formação continuada dos professores para a integração efetiva da IA. O professor precisa estar formando, né, estar aprendendo como utilizar, não deixar necessariamente para receber essas informações. Meu aluno está usando a inteligência artificial e eu não sei usar a inteligência artificial, eu não quero usar a inteligência artificial. Não temos para onde correr. Não é que eu estou dizendo que nós temos que usar objetivamente, obrigatoriamente a IA, mas a gente precisa entender que os nossos alunos estão usando, e a gente precisa entender como, por quê, e a gente ajudá-los nesse caminho para que eles saibam fazer o uso ético, reflexivo, ou até mesmo não usem. Né? Eu sou professor de metodologia da pesquisa, e eu comecei primeiro semestre de licenciatura de computação na minha turma, eu já disse a eles, olha, em tempo de IA, cada
cada um de vocês vão providenciar um caderno e a gente vai fazer todas as construções manuais. Claro, leitura, fichamento, todos vão fazer no caderno, porque eles precisam também do exercício da escrita como ato motor. É cognitivo, gente, porque ele conhece, sabe, escrever minha tese à mão, escrever minha dissertação à mão, e eu gosto da escrita à mão. Se me conhece, sabe, né? Ele conhece a mão. Eu já perdi essa habilidade. Por mais que a gente esteja atuando na área da tecnologia, é importante o exercício da escrita como ato motor. Então a gente precisa pensar nisso. As considerações também sobre desigualdade de acesso e dependência acessível em tecnologia, que a gente também vai falando que a tecnologia está para todo mundo, mas a gente sabe que não está para todo mundo. E a gente sabe que a IA também não vai estar para todo mundo. E a gente precisa estar atento a isso. Também precisamos discutir sobre políticas públicas inclusivas e os marcos regulatórios para garantir essa qualidade ética. E também tem uma visão positiva, quanto o papel transformador, potencializador da IA, para o ensino mais eficiente, inclusive, que esteja alinhado às demandas também do século XXI. Que é mais ou menos o que a gente está tentando buscar nas discussões do pós-doutorado. Mas a gente precisa ter atenção em alguns elementos. Primeiro, a questão da propriedade intelectual. Tem os prós. A gente tem que analisar a transparência de dados, a proteção de direitos autorais, mas também tem os contras, que é a falta de direitos da IA, e ela tem direito das produções. Ela está pegando material de outras pessoas e está colocando lá como se ela trouxesse novidade, e a gente sabe que não é, né? E também tem os desafios de atribuição. Como é que a gente vai dizer que foi a IA que fez? Então, o Rafael Sampaio mesmo falou isso ontem. Também os desafios de confiabilidade, os vieses e as alucinações que o professor Iniel bem trouxe para a gente hoje. E também a questão da autoria, né? As ideias criativas, ela pode ter como prova, gera ideias inovadoras, enriquece o trabalho. Ela também pode complementar trabalhos com imagem e vídeo, tornando mais envolvente, mas tem os contras. Ela reduz o pensamento crítico reflexivo dessa perspectiva e a gente precisa estar atento a isso. E também tem um uso indevido. E aí, algumas dicas práticas. Estratégia para produzir os textos, né, os trabalhos originais, registrar o uso viável dos trabalhos acadêmicos e também ter o cuidado, né, de recursos para capacitação e prevenção contra o plágio. Né? Essas são as questões que a gente pode dizer. E muito obrigada. Diante disso tudo, sinto informar-lhes, não poderemos abrir para perguntas, mas só uma consideração aqui. Primeiro, agradecer a Emanuel, a Eniel e a Ana, e agradecer também a Kátia por possibilitar uma mesa com essa integração, e o nosso trabalho se desenvolve mais ou menos assim. Aqui a gente já pariu, inclusive, outro projeto. E assim, só para fazer um comentário geral. Aninha, se ela não tivesse, por exemplo, o bendito caderno dela de onde ela escreve a tese, ela não tinha concluído o doutorado, né? Ela literalmente perdeu tudo da nuvem, do HD, do computador, e aí ela voltou pro velho caderninho com todos os riscados lá para a gente cumprir prazo. E tem algumas questões que a gente pode colocar para pensar a IA na pesquisa e educação. Que primeiro a gente precisa pensar o objetivo e a finalidade nessa mesma ordem da educação, para aí a gente pensar a pesquisa com IA, tá? Então, dito isso, a gente agradece, né, a todos. A gente pode deixar esse material, tudo isso que a Aninha tem lá. A gente ia fazer uma oficina, mas a gente desistiu da oficina, porque a gente precisa ter cuidado com o meio ambiente. Então, minimamente a gente fornece para as pessoas todas essas buscas que a gente encaminha, né, tipo a curadoria de IA, mais aí, como os indicativos, mais a oficina desistimos. Então, agradecer e prepará-los para a nossa próxima atividade. Professora Kátia. Primeiro, eu quero agradecer muito aos queridos colegas que aceitaram esse convite, trouxeram para a gente seus trabalhos. Desculpas que a gente não vai abrir para questões, porque, assim, na verdade, a nossa grade, a nossa programação está tão intensa que a gente não tem muito tempo, né? Estamos aqui com a professora Edmeia, que veio do Rio de Janeiro,
Inclusive, agradecer ao PGBUC, que comprou a passagem para trazer a professora de Mello presencialmente aqui. Foi. Não saia não, Manuel, rapidinho. Bem, eu quero só dizer o seguinte, nós temos um lanche maravilhoso lá fora, mas nós não temos tempo para demorar. Então, vocês saiam, mas por 10 minutos a gente vai começar aqui e a mesa vai continuar lá, certo? Então, vai comendo, pega, volta, tá certo? E quem está no Instagram, daqui a pouco a gente vai abrir outra live com a conferência da professora Edmeia Santos sobre ciberfeminismo e educação.